Bora, galera, para mais uma questão. Sou o professor Fábio Frota, estamos aqui na resolução comentada de provas do Enem. Estamos seguindo a ordem da prova azul e vamos fazer a questão de número 170, né? Enem 2022. Diz assim a questão: no período de 2005 a 2013, o valor de venda dos imóveis de uma cidade apresentou alta, o que resultou no aumento dos aluguéis. Ele está comparando o aumento dos imóveis, né? Preço dos imóveis, com o aumento também dos aluguéis. Aumentou o preço do imóvel, aumentou também o preço do aluguel. Os gráficos apresentam a evolução desses valores para um mesmo imóvel no mercado imobiliário dessa cidade. Dois gráficos, ó, se você perceber aqui, fala assim, ó, valor mensal do aluguel em reais. O outro fala valor de mercado do imóvel em milhar de reais. Ó. Milhar quer dizer o quê? Milhar quer dizer 1.000. Ou seja, quando eu falo 630, eu estou dizendo que o aluguel desse imóvel é R$630 no ano de 2005. Mas o preço do imóvel é 90, mas aqui não é milhar, então aqui é 90 mil reais. Quer dizer, um imóvel em 2005 que custava 90 mil, o aluguel era 630, né? Em 2007, o aluguel aumentou para R$960 e o preço do imóvel aumentou para R$120 mil em 2007, né? E você vai vendo aí a evolução, vendo o aluguel crescer e o preço do imóvel também crescer ao longo desses anos, né? De 2005 a 2013. O que ele quer saber nessa questão? Vamos ver? A rentabilidade do aluguel de um imóvel é calculada pela razão. A rentabilidade é calculada pela razão. Razão entre o quê? Entre o valor mensal de aluguel, que é o que está na tabela, e o valor de mercado do imóvel, que é o que está na outra tabela. Então, é o que ele está dizendo aí, ó, que a rentabilidade, né? A rentabilidade é a razão entre o aluguel e o preço do imóvel. O que é razão na matemática? É uma relação, é uma proporção, é uma comparação. Então, essa palavra razão, ó, razão, você tem como uma relação entre dois valores. É uma divisão, é como você compara, para você saber quantas vezes um é maior do que o outro, né? Então, ele falou que a rentabilidade era a razão entre duas grandezas, tá certo? A rentabilidade, nessa questão, ele falou que a rentabilidade era a razão entre o quê? Entre o valor mensal do aluguel e o preço de mercado do imóvel, tá? É o valor do aluguel sobre o preço de mercado. Isso é a razão. Tudo bem? Lembrando que na matemática nós temos algumas razões especiais. Por exemplo, na matemática eu tenho a razão, a porcentagem, que é uma razão especial, que é a parte sobre o todo, mas o todo é sempre 100, né? Eu tenho também, por exemplo, na física, a velocidade média, que é a razão entre a distância e o tempo. Eu tenho na química a razão a densidade de um corpo, que é a razão entre a massa e o volume. Eu tenho a escala na matemática, né, que é o comprimento do desenho sobre o comprimento real. Eu tenho na geografia a densidade demográfica de um lugar, que é o número de habitantes dividido pela área, né? Sempre a razão é uma comparação entre duas grandezas. Aqui a razão que ele fala é a rentabilidade. Ele fala que a rentabilidade é a razão entre o aluguel, preço do aluguel, e o preço do imóvel. O preço do imóvel e o valor do aluguel. Tá legal? Bem, a pergunta é, com base nos dados fornecidos, em que ano a rentabilidade foi maior? Então eu quero saber qual foi o ano que a rentabilidade foi maior. Para isso eu vou pegar as minhas duas tabelas. Na primeira tabela está o valor do aluguel, na segunda está o valor de mercado do imóvel. Então, como ele quer a rentabilidade, o que eu vou fazer? Eu vou comparar, né, exatamente a rentabilidade em cada ano. Então, por exemplo, no ano de 2005, quanto é que vai ser a rentabilidade? Uma de R1. Vai ser o valor do imóvel, que é 630, sobre o valor do aluguel, quer dizer, sobre o valor do imóvel, que é 90. O certo, pessoal, era colocar aqui 90 mil, tá? Mas eu vou colocar 90 para esse valor aqui e para todos os anos eu boto 90, porque eu não quero saber o valor exato da rentabilidade, mas qual foi a maior. Então, se eu tirar os zeros de todos, né, deixar só 90, 120, 270, eu consigo comparar todo mundo, né, com um denominador 1000 vezes menor, vamos dizer assim, né? Dá para comparar.
Mas vamos lá, 2007, qual foi a rentabilidade? Vou chamar de R2. Seria 960, que é o aluguel, dividido por 120, que é o preço do imóvel. Em 2009, quanto é a rentabilidade em 2009? Em 2009 é 1.350 do aluguel, dividido por 270 mil, né? Eu vou botar só 270 do preço do imóvel. Em 2011, qual é a rentabilidade? Vou chamar de R4. 1.800 do aluguel sobre 450 do imóvel. 450 mil, né? Que eu vou colocar só 450. E finalmente, 2013, qual foi a rentabilidade? 3.240 do aluguel para 540 do imóvel. Beleza? E aí, galera, eu preciso fazer essas continhas aí, ó. Saber qual é o maior. Ele quer saber qual é o maior de todos, ó. Ora, para eu saber qual é o maior de todos, eu vou fazer o seguinte, ó. Posso simplificar aqui, fica 63 dividido por 9. 9 vezes 7, 63. A rentabilidade deu 7, né? Na verdade, não era para dar exatamente 7, porque era para ser 90 mil embaixo, né? Ia ser 7 sobre 1.000, né? A rentabilidade. Mas como eu quero só comparar, né? Eu vou comparar só esses números que vão aparecendo aqui, ó. Aqui eu também posso simplificar, ó. 96 com 12. 96 por 12, que eu posso dividir aí por 12, ó. 12 por 12 dá 1, 96 por 12 vai dar 1, 7, 8, 8, ó. Então ficou, eu estou dividindo aqui por 12, né, ó. Embaixo e em cima. Então vai ficar 8. Observe que já é uma rentabilidade maior. 2009, eu corto aqui o 0 com o 0, ficou 135 dividido por 27, tá certo? Se você quiser sair simplificando devagarzinho, ó, se eu dividir 27 por 3 dá um 9, 135 por 3 dá 45, se eu dividir por 3 de novo, ó, 9 por 9 dá 3, 45 dá 15, e 15 por 3 vai dar 5, ó. Né? No outro, ó, cortei, 180 dividido por 45, ó, 45 com mais 45 dá 90, e 90 com mais 90 dá 180, ou seja, 45 vezes 4 dá 180, ó. Então 180 dividido por 45 dá exatamente 4. E no último, ó, cortei, 324 dividido por 54, né? Se eu dividir aqui por 2, ó, dá 27. Se eu dividir 324 por 2, dá 162. 162, ó. Tá legal? Se eu dividir por 3 de novo, 27 por 3 dá um 9. 16 por 3 dá um 5, sobra 1. 12 por 3 dá um 4, ó. 54 dividido por 9 dá exatamente 6. 6 vezes 9, 54, ó. Tá legal? Então você vai perceber, ó, que eu calculei aí essa relação entre o aluguel e o valor do imóvel, deu valores diferentes em todos, né? Como ele quer saber qual é o maior valor, ó, o maior valor nessa comparação foi do ano de 2007, ó. Então ficou a maior relação, deu no ano de 2007. Então a resposta, o maior valor é o ano de 2007, letra B de bola. Questãozinha resolvida com sucesso. Valeu, galera. Até a próxima.